Boa noite, eu me chamo Camila Pinheiro, sou estudante do curso de nutrição e venho aqui apresentar o meu trabalho intitulado A Dietoterapia no Tratamento da Diabetes Mellitus Tipo 2, uma revisão da literatura. Introdução. A diabetes mellitus tipo 2 ela é uma doença crônica, não transmissível, associada a uma alta taxa de morbidade e mortalidade. Conforme a Federação Internacional de Diabetes, no mundo são cerca de 537 milhões de pessoas com diabetes mellitus em 2021. Já no Brasil, são mais de 15 milhões de adultos que convivem com a doença. A federação prevê que em 2030, cerca de 643 milhões de pessoas terão diabetes, sendo a diabetes tipo 2 prevalente em 90% desses casos. A diabetes tipo 2, ela define-se como a produção insuficiente ou a resistência à ação da insulina, resultando em níveis elevados de glicose no sangue. Essa hiperglicemia, quando não controlada, ela pode levar a complicações graves, como doenças cardiovasculares, neuropatias, nefropatias, dentre outras doenças, destacando então a importância de intervenções precoces e que sejam efetivas no manejo da doença. Logo, esse estudo justifica-se pela sua relevância clínica e social, tendo em vista o crescente número de pessoas com a doença e a necessidade de intervenções nutricionais que sejam eficazes e que possam melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, prevenindo complicações graves, como as doenças já mencionadas, e promovendo, então, o autocuidado e a autogestão da saúde por parte desses pacientes. Os objetivos desse estudo, nós temos aqui primeiro o objetivo geral, investigar na literatura as principais abordagens dietoterápicas utilizadas no tratamento da diabetes mellitus tipo 2 e avaliar os seus impactos no controle glicêmico e na adesão ao tratamento. Dentre os objetivos específicos temos analisar a importância da dietoterapia como primeira linha de tratamento para a diabetes tipo 2, investigar as recomendações dietoterápicas mais eficazes no controle glicêmico, examinar a relevância da educação nutricional na adesão ao tratamento por parte desses pacientes e investigar a relação entre a adesão ao tratamento dietoterápico e a qualidade de vida dos pacientes com diabetes tipo 2. Na metodologia desse estudo, trata-se então de uma revisão da literatura, considerando os trabalhos publicados nos últimos 5 anos, disponíveis em português, inglês e espanhol, nas bases de dados da Cielo, do Google Acadêmico e do portal periódico do CAPES. Os descritores utilizados foram diabetes tipo 2, dietoterapia, tratamento, e esses descritores foram combinados para melhorar a pesquisa. A pesquisa resultou, então, na pré-seleção de 199 arquivos em que foram lidos os resumos previamente e após aplicados os critérios de inclusão, restaram, então, 7 artigos referentes às 3 bases de dados. Foram selecionados artigos originais e de revisão, disponíveis em texto completo, que abordassem intervenções dietoterápicas em pacientes com diabetes tipo 2. Então, esses estudos, eles fizeram uma análise da importância das intervenções nutricionais personalizadas no manejo da diabetes tipo 2. Dos 7 estudos, 5 focavam em dietas, diferentes tipos de dietas, sejam elas hipoglicídicas, low carb, cetogênica ou de baixo índice glicêmico. Os outros 2 estudos, um deles investigou as principais complicações associadas à diabetes tipo 2 no Brasil e o outro investigou a relevância da educação nutricional e do autocuidado no manejo do tratamento. Nos estudos de Delmontes e Abreu, eles analisaram o tratamento dietoterápicos em pacientes com diabetes tipo 2. E eles observaram, dentre os pacientes, maus hábitos alimentares, um baixo consumo de fibras, elevado consumo de carboidratos refinados, de açúcares e gorduras saturadas, e todos esses elementos combinados, associados, percebeu-se então uma elevada taxa de obesidade, de sedentarismo, que são fatores de risco
para as doenças crônicas não transmissíveis, como a diabetes tipo 2. Nos seus estudos, eles também perceberam e destacaram a necessidade, a importância de uma rede de apoio familiar, da manutenção do peso adequado, da alimentação adequada, balanceada e da atividade física para o manejo adequado da diabetes tipo 2. Nos estudos de Vargas e colaboradores, eles avaliaram a qualidade da dieta de 221 pacientes com a doença. E dentre os scores negativos e positivos, em que grupos alimentares faziam parte, dessa pesquisa, os negativos são aqueles alimentos menos consumidos pelos pacientes e os positivos aqueles que tinham um maior consumo. Nós temos ali no score negativo as frutas integrais, vegetais, leguminosas, leites e derivados e cereais integrais. No score positivo, gordura sólida, álcool, açúcar de adição, óleos, consumo de sódio, elevado de sódio, carnes, ovos e leguminosas e gorduras saturadas. Então, percebeu-se que dentre os pacientes com diabetes tipo 2, eles tinham baixo consumo de vegetais, de frutas e de cereais, e um alto consumo de gorduras, açúcares e demais, revelando a necessidade de mudanças na dieta por parte dos pacientes. Esses estudos corroboram com a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, que recomenda que pacientes com diabetes tipo 2, que tenham sobrepeso ou obesidade, percam no mínimo 5% do peso corporal inicial. Recomenda também a restrição calórica e a prática de atividade física. As estratégias alimentares têm que ser individualizadas e personalizadas. Recomenda também o aumento da ingestão de fibras, pelo menos, no mínimo 25 gramas diários. Que se faça o controle do consumo de carboidratos refinados e a restrição de bebidas açucaradas. Temos aqui também 3 estudos que avaliaram a eficácia de diferentes dietas, diferentes estratégias alimentares no tratamento da diabetes tipo 2. Silva, em seu estudo, ele avaliou as dietas hipoglicídicas e percebeu uma elevada perda de peso, do controle metabólico e também da microbiota intestinal. Associado a isso, percebeu-se uma melhora na sensibilidade à insulina pelos pacientes. Andrade e Maniglia avaliaram a dieta low carb. Nos seus pacientes, perceberam uma elevada perda de massa corporal e uma queda nos níveis de hemoglobina glicada, de glicemia em jejum, de triglicerídeos e também da necessidade do uso de medicamentos. Elias e Barbosa analisaram as dietas cetogênicas. Perceberam também uma elevada perda de peso, uma queda nos níveis de hemoglobina glicada e uma melhora no controle glicêmico. Apesar desses resultados, que são promissores, mais estudos são necessários para analisar os benefícios desses tipos de dietas a longo prazo. Todavia, os estudos confirmam de forma unânime que a qualidade da alimentação ela é essencial para o controle da glicemia e também na prevenção de complicações, juntamente com a prática de exercícios físicos e um estilo de vida mais saudável. Ademais, a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela recomenda que a redução de carboidratos totais ela pode ser sim considerada, mas em adultos não gestantes, que tenham pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Recomenda ainda que diversas abordagens nutricionais elas são eficazes no controle glicêmico da doença e que o consumo de proteínas pode estar ali entre 15% a 20% do VET, podendo variar entre 1 a 1,5 gramas por quilo por dia, mas em pacientes que tenham a função renal preservada. Os estudos de Neves e colaboradores investigaram a prevalência de complicações devido à diabetes e avaliou ainda as desigualdades da população brasileira.
Cerca de 37,8% dos pacientes analisados, eles referiram ter alguma complicação associada à doença. Os problemas mais comuns nesse estudo foram na visão e nos rins. Outras morbidades também foram relatadas, como infarto, AVC ou derrame, úlcera nos pés, amputação e coma diabético. Cerca de 12,4% da amostra referiram possuir 2 ou mais complicações. Outro dado importante foi a probabilidade de complicações entre os pacientes sem instrução e aqueles com nível superior completo, que apresentaram probabilidade 30% maior de ter alguma complicação em comparação com aqueles mais instruídos. Anjos e Leite avaliaram o autocuidado em adultos com diabetes tipo 2. Nos seus estudos, revelaram que 15% dos pacientes realizam a automonitorização da glicemia, demonstrando que têm consciência da doença. 72% dos pacientes têm um horário regular para alimentação, somente 15,2% adotavam práticas alimentares para o controle da diabetes. Embora apenas 28% pratiquem exercício regularmente, o estudo evidencia a importância, então, da atividade física no controle do diabetes. Concluindo, então, que a maioria dos pacientes, cerca de 84,7%, necessitava de mudanças em suas escolhas alimentares para o controle da diabetes. Conclusão. A partir da análise desses trabalhos, ficou evidente que a dietoterapia ela desempenha um papel crucial no manejo da diabetes tipo 2, especialmente por meio de intervenções alimentares que foquem na restrição de carboidratos, no aumento de fibras e na personalização da dieta. Estudos mostram que essas abordagens, quando acompanhadas do autocuidado e da educação nutricional, elas são eficazes na redução da glicemia e na prevenção de complicações. Contudo, a adesão a essas estratégias alimentares permanece um desafio. Assim, é fundamental que novas pesquisas explorem estratégias que possam facilitar a adesão dos pacientes ao tratamento, garantindo assim uma melhor qualidade de vida para os indivíduos com diabetes tipo 2. Aqui temos as referências utilizadas no trabalho. Muito obrigada pela atenção.